Já declarou o seu imposto de renda? Se não declarou ainda, tá na hora, viu? Até porque o prazo final é no dia 30 de maio, então tem que fazer o imposto de renda o quanto antes. E é lógico que existem aquelas dúvidas, né? Mas para poder esclarecer essas dúvidas, nós convidamos o Marcelo Pimentel, ele que é auditor da Receita Fiscal. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, no nosso Tudo a Ver, viu? Nós que agradecemos, para a gente também é importante estar aqui esclarecendo os contribuintes sobre as principais dúvidas do imposto de renda. E quando a gente fala de contribuinte, é importante ressaltar quem deve declarar o imposto de renda. Bom, eu vou falar, são muitos casos, a gente vai falar de mais ou menos 95, 97% dos casos. São as pessoas que no ano passado, de 2024, receberam R$ 33.800, as pessoas que aplicaram em Bolsa de Valores e tiveram alienação superior a R$ 140 mil, aqueles que tiveram ganho de capital, ou seja, que tiveram algum lucro na venda de imóvel, pode ser carro, moto ou mesmo imóvel, e como na área de campos, né, atividade rural que teve valor de R$ 164.900. E quando a gente fala de declaração do imposto de renda, tem gente que não sabe nem onde guardou o recibo do ano passado. Para este ano isso vai ser um empecilho? Então, depende do recibo, né? Hoje nós estamos com todos os documentos basicamente digitalizados. Então, todos os documentos que estão digitalizados, você pode usar, que eu também uso, a declaração pré-preenchida, que são todas as informações que foram exportadas para a Receita Federal e que estão lá. Então, por exemplo, que não vai ter alguma despesa médica, que o médico não entregou uma declaração específica chamada DMED, né? Nesses casos, essa informação não vai estar na declaração pré-preenchida e você tem que adicionar. Mas remuneração de empregado, dependente, tudo isso praticamente já está na declaração pré-preenchida. Se você fez a declaração no ano anterior, com certeza eu diria para você que na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, as informações estarão lá na pré-preenchida, tanto que eu mesmo faço declaração pré-preenchida. E acaba sendo um adianto, né, para as pessoas que precisam declarar o imposto de renda todos os anos. Então, e a declaração pré-preenchida, ela é uma das condições para você receber a restituição antes. Então, se você faz a declaração pré-preenchida e opta pelo recebimento da restituição pelo Pix, você passa na frente de muita gente na hora de receber a restituição. Essa, na ordem de recebimento, é a quarta que tem privilégio do recebimento. E quanto antes declarar o imposto de renda, mais rápido vem a restituição. Isso, quanto antes, para os demais contribuintes, quanto antes declarar, melhor, né, para os demais contribuintes, porque a ordem de restituição ela é mais ou menos assim. Primeiro são as pessoas acima de 80 anos. Esses recebem com prioridade. Depois, as pessoas com 60 anos, os deficientes físicos e quem tem moléstia grave. Depois depois são os professores, né? Aqueles que têm com maior salário o magistério. Depois, as declarações pré-preenchidas e quem opta pela restituição pelo Pix. E a quinta são os demais contribuintes. Então, assim, a única forma de os demais contribuintes passar à frente, na minha opinião, hoje, é você fazendo a declaração pré-preenchida. E existem aqueles gastos que podem ser abatidos no imposto de renda? Então, os gastos assim, mais básicos, os que vão dominar mais de 90% dos casos, as despesas com instrução e as despesas médicas, né? E os dependentes. Os dependentes, a gente é bom informar 3 pontos, na minha opinião, que são importantes aí. Primeiro, assim, quem pode declarar como dependente, por exemplo? A gente tem um problema constante que são as pensões, né? Então, assim, no caso de pensão alimentícia, quem pode declarar o filho como dependente? É aquele que tem a guarda da criança. Então, um exemplo, os pais são separados, a mãe tem a guarda, o pai paga a pensão, então o pai não pode declarar o filho como dependente, só a mãe que pode declarar o filho como dependente. Outro ponto importante que assim hoje tem acontecido é que o valor da pensão ele não é mais tributável. Então a mulher, né, que é o mais comum, que recebe a pensão, ela quando for fazer a declaração de imposto de renda dela, ela tem que pegar aquele valor e colocar como isento e não tributável. E quando a gente fala, por exemplo, essa questão da isenção, tem como a pessoa saber se ela é isenta ou não? Porque tem muita gente que tem dificuldade
dificuldade, às vezes não tem tanto acesso a conhecimento? Então, a gente tem, eu vou deixar até aqui o link com vocês, eu vou deixar alguns links com a Record, se possível, se vocês puderem divulgar, porque assim, na hora de você baixar o programa do Imposto de Renda, a gente está tendo alguns problemas com fraude, né? Então a gente vai deixar o site da Receita Federal, né, para que as pessoas possam entrar corretamente, né, observando o endereço lá de cima da página da internet, que no caso da Receita é www.gov.br/Receita Federal, né? Lá vai ter todos os casos de deduções, porque assim, são muitos, né? Mas os mais comuns, que vão dominar mais de 90% dos casos, despesa médica e despesa com instrução. Uma dúvida com relação à herança. Em 2023 a pessoa não tinha recebido ainda, mas recebeu em 2024. Como é que fica? Então, a condição da herança é a mesma condição, né, de titular de empresa. O fato de você receber herança não é um dos casos de obrigatoriedade de você declarar imposto de renda. Você tem que ir lá e ver se você, com esses valores dos imóveis que você recebeu, ou mesmo de valor de financeiro que você recebeu na herança, se você vai se enquadrar dentro dos casos de obrigatoriedade do imposto de renda. Então, assim, só o fato de você ter recebido uma herança, isso não te torna obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. A mesma coisa, essa é outra dúvida que acontece com titular de empresa ou sócio de empresa. O fato de você ser titular de empresa ou sócio de empresa ou titular de MEI não te torna obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Você tem que observar lá os requisitos que se tornam obrigados a entregarem a declaração de imposto de renda, que é os 33.800, né, aplicação em bolsa de valores, geralmente é isso. E o aluguel, porque tem quem paga e quem recebe, como é que fica? Então, quem paga não tem direito à dedução. Quem recebe tem que declarar o valor do aluguel como rendimento tributável. Este ano a Receita Federal está com uma estimativa de receber mais de 46 milhões de declarações de imposto de renda, um número até superior ao que foi em 2024. Então, quanto antes declarar é importante. Então, para os demais contribuintes, aqueles que estão em último lugar na posição de receber a restituição, é importante dizer que quanto mais cedo você declarar, mais cedo você vai receber a restituição. E também, assim, você corre o risco de entregar depois do prazo demarcado, que é até 30 de maio. E aí você vai estar sujeito à multa, que hoje está em R$ 165,74 no mínimo, né? E muita gente nunca fez declaração do imposto de renda. Quem já fez, tem essa declaração pré-preenchida, acaba sendo também uma forma de adiantar tudo isso. Porque você em casa mesmo pode fazer a sua declaração do imposto de renda, não precisa contratar um profissional para isso. Então, esse é um ponto assim, interessante que você perguntou, porque as pessoas mistificam muito a declaração de imposto de renda, né? Todo mundo tem um medo danado de preencher a declaração. E a declaração, na verdade, do imposto de renda, ela é um grande formulário, igual a qualquer outro formulário que você preenche no dia a dia. Você vai ter lá uma aba que você vai informar os seus dados pessoais, como nome, telefone, endereço, ocupação, título de eleitor, né? Depois você vai outra aba que você vai informar os seus dependentes, né? Aquelas pessoas que estão ligadas a você. Depois você vai ter uma outra aba relativa à remuneração que você recebeu do seu trabalho, né? Que também hoje está tudo digital e que vai vir com a declaração pré-preenchida. Você vai ter que preencher os seus bens, né? Então, assim, quem conhece mais os bens que você tem que não você mesmo, né? Os pagamentos que você efetuou ano passado, basicamente, que vão te dar direito a uma dedução, que é despesa médica, na maioria dos casos, despesa médica e instrução, assim, e as dívidas que você tem. Então, há uma grande mistificação do preenchimento do imposto de renda, mas ele é algo simples, fácil, que é só realmente um cadastro que você mesmo está mais apto para preencher. E o que acontece? Isso acontece muito, das pessoas transferirem, terceirizarem esse preenchimento da declaração, e quem vai preencher, até porque tem muita gente que ele vai preencher, ele não vai preencher com aquele cuidado que você teria, e essa falta de cuidado
pode originar, como origina aqui para a gente muito, erros no preenchimento da declaração que vão te levar a cair em malha. Então, assim, primeiro, tente preencher a sua declaração. Segundo, se você não preencher, que você acompanhe o preenchimento, que você confira o preenchimento, porque teve casos que acabaram gerando processos penais, porque quem preencheu informações inverídicas só para aumentar a restituição e ele tem um percentualzinho ali na restituição. Então, assim, tomem muito cuidado. Primeiro, tentem preencher vocês mesmos a declaração. Se não conseguirem, né, se realmente tiverem dificuldade, confiram o que foi enviado para a Receita, para que não tenha problemas depois. O que é cair na malha fina? Então, a malha fina ela é um programa da Receita, né, Federal, que tem determinados parâmetros que vai selecionar você para ter uma revisão daquilo que foi preenchido, né, ou para comprovação de alguns documentos, né. O que mais gera hoje malha fina são as despesas médicas. Por quê? Porque às vezes você gastou dinheiro com o médico, só que o médico não informou para a Receita que recebeu de você. Então, isso gera um problema de que você cai na malha fina e mais tarde você vai ter que comprovar que pagou a esse médico com recibo, com pagamento em conta corrente, com Pix, enfim. Mas esse é o maior problema hoje de malha fina da Receita Federal. As pessoas se preocupam muito em não fazer a declaração do imposto de renda e acabam tendo que pagar multa. Mas não é só isso. Se não declarar, o que pode acontecer? Bom, você pode ter alguma restrição na Receita por falta de entrega de declaração e isso te ocasionar, o principal problema que ocasiona alguma restrição bancária. Então você pode ficar sem acesso a algum serviço bancário que você poderia ter e não tem. Esse é o principal problema, né? Podem haver outros com título de eleitor, né? Concurso público, né? Mas o principal que dá mais dor de cabeça para os contribuintes é a falta de acesso a algum serviço bancário, por falta de não entrega da declaração. Auditor, uma última dúvida. Microempreendedor individual também precisa fazer declaração? Então, vamos lá. Existem duas coisas. Existe a empresa e existe a pessoa física. Para a Receita, essas são duas pessoas completamente diferentes. Então, assim, se você tem um MEI, né, que é o microempreendedor individual, você tem que fazer a declaração da empresa, aquela pessoa jurídica que tem um CNPJ. Essa é obrigatória. Agora, quanto à pessoa física, né, o titular da empresa MEI, que a gente fala, ele não, só o fato de você ser titular da empresa MEI não torna obrigado a declarar imposto de renda. Aí o titular da empresa, aquele que tem o CPF, vai ver se aquele rendimento que ele recebeu do MEI, que parte é isento, ele vai estar sujeito à tributação do imposto de renda. Se ele não tiver, se ele estiver dentro do caso de isenção, ele não vai precisar declarar. Agora, a empresa, pessoa jurídica, essa é obrigada a declarar todo ano. Auditor, muito obrigada pela sua participação aqui no Tudo a Ver. Eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas de quem está em casa assistindo agora a gente. Com relação a evitar golpes, nós vamos deixar o link correto escrito aqui para você que está em casa. Digitar certinho, não cair em nenhum tipo de golpe. E faz a sua declaração o quanto antes, na verdade, até porque o prazo final é no dia 30 de maio. Eu queria agradecer a Record pelo espaço, né, para a gente aqui poder tirar a dúvida das pessoas. Dizer que os canais da Receita Federal estão abertos a todo mundo e que a gente tem aqui, né, uma agência da Receita Federal em Campos, também com as portas abertas a receber os contribuintes. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tudo a Ver.